Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Dicas para o bem-estar social. Esse material é de antropologia e nutrição, que está previsto no edital aí, para extensionista do IDAM. Tópico 5º do edital. Bibliografia de consulta, via edital IDAM, Canesc, Ana, Maria e Rosa Wanda Dias Garcia. Antropologia e nutrição, um diálogo possível. Editora Fiocruz. Você já se perguntou qual é a importância que a comida tem na sua vida? A comida ela ocupa um lugar menor dentre todos os objetos de estudo antropológico, porque nunca se pensou em falar sobre antropologia e comida ao mesmo tempo. Então tem um lugar de destaque na constituição deste campo do saber, tendo em vista que uma das mais fortes motivações para longas viagens empreendidas pelos europeus nos séculos XV e XVI através de mares e terras desconhecidos foi a busca de especiarias e especialidades alimentares, ou seja, os europeus saíam em busca de novas especiarias e lá encontravam outras coisas das quais eles não estavam procurando. O alimento ele é um elemento fundamental de reciprocidade das relações humanas. Paradoxalmente, por ser tão básico e cotidiano, a comida ela foi vista como plano de necessidades fisiológicas, e uma ciência, a nutrição, desenvolveu-se para estabelecer os fundamentos e critérios de análise da relação entre o ser humano e o alimento. E já foi comprovado que o alimento ele é como se a pessoa almejasse comer algo, e quando ela se satisfaz, ela encontra a paz. Efeitos da globalização sobre o estilo de vida contemporâneo. A saúde pública, ela leva a algumas situações. Nós temos aí dois paradoxos. Um primeiro, a falta da comida, e o segundo, o excesso alimentar. Então, a falta da comida ela vai gerar alguns problemas de saúde, e já o excesso ela vai gerar outros problemas de saúde. Então, as duas situações são extremas. O surgimento de novas formas de sociabilidade alimentar com atributos da pós-modernidade. Então, aí nós teremos aí a fragmentação, a homogeneização e a deslocalização. Essas três principais transformações, elas vão ocorrer dentro do comportamento humano, na forma de se alimentar. Esse comportamento alimentar, ele vai ser decorrente geralmente do estilo de vida da pessoa, geralmente na vida pós-moderna, né? Que as pessoas não têm tempo de se alimentar e geralmente comem em restaurantes e tudo mais. Distanciam dos que os nutricionistas reconhecem como alimentação saudável. Eu destaquei aqui a situação dos veganos, dos vegetarianos, dos ovalacto-vegetarianos, frugívoros, dentre outras situações por questão peculiar, que vai variar entre a razão, que é os conceitos morais, e a emoção, que é a compaixão. Digamos assim, que os veganos não comem carne devido a conceitos morais, que eles acham que matar animais, se você for levar em consideração isso, matar animais não é uma coisa tão simples, né? Matar um frango ou uma vaca ou qualquer outro animal para comer, eles não concordam. Então, por questões morais, eles não comem carne. E assim consecutivamente, o que acontece com os frugívoros, né? Dentre outras situações. Então, a questão da alimentação também é um conceito moral. E por isso, a sociologia estuda o conceito alimentar. No edital ele vai destacar também algumas questões de movimentos sociais, e aí a gente destaca aí o conceito de cultura de Bauman, né? O autor Bauman, ele construiu esse argumento há mais de 30 anos, porém esse argumento ele continua pertinente e atual. Então vocês podem ver que aquela frase clichê do Cazuza, que o passado ele se repete no presente e vice-versa, é uma frase tão atual. Então, vamos lá. Esse conceito, ele avalia como uma estrutura, então como uma praxe. O que é a praxe?
é o conceito de prática e teoria juntos. Né? Esse conceito aí vocês podem até pesquisar também, ele entende que esse conceito dessa estrutura social aí, ela vai ser uma modernidade líquida, e aí vocês podem entrar aí mais dentro do conceito de modernidade líquida e veem o que é modernidade líquida. Então eu vou fazer só uma pequena explanação. Ele diz o quê? Que é uma estrutura de rede de comunicação no qual se tem um conjunto de elementos ou ainda um conjunto de regras de transformação de um grupo de elementos interrelacionados, né, e as suas próprias relações. Então, o que ele entende? Que para cada grupo de pessoas, todos nós queremos nos inserir dentro de grupos. Aí a gente tem os grupos dos nerds, tem o grupo dos descolados, e é assim dentro de toda a nossa vida. Geralmente as pessoas, para se sentirem aceitas, algumas ferem o seu próprio eu. O que é ferir o seu próprio eu? Ferir o seu próprio eu é você negar a si próprio aquilo que você tem como base de vida, né? Aí como você tem como estrutura de vida. E como ele disse que esses grupos eles vão estar interrelacionados dentre as suas próprias relações. Para ele, essas transformações geradoras de acontecimento, elas vão se situar no nível fenomenológico, tanto de percepção quanto empírica, né? Essa fenomenologia aí, ela não vai ser uma fenomenologia, vamos dizer assim, provável, né, cientificamente. Ela vai ser acessível à experiência sensorial, ou seja, as pessoas elas vão manter esse vínculo aí de relação por uma situação sensorial, por algum sentimento também. Já essa estrutura aí não acessível do qual ele se refere, ela é derivada do processamento de dados da experiência. A relação da estrutura com os fenômenos empíricos é um reflexo da relação dos modelos abstratos e vice-versa. Um ponto importante para o autor é que não existe uma relação 1 a 1 entre uma dada estrutura e um conjunto de acontecimentos empíricos. Uma estrutura ela vai poder gerar conjuntos de incidências muito diversos ou vice-versa. Qualquer conjunto de acontecimentos empíricos se pode considerar como um output, que estruturas subjacentes. Para ele, essas transformações geradoras de acontecimento elas vão se situar como um conjunto de relações empíricas, como eu já havia dito. Isso vocês podem encontrar na página 186. Ao iluminar esse pensamento ontológico e epistemológico, gente, esses termos do qual eu me refiro aqui, eles já são termos que eu vejo e leio sobre eles há muito tempo, mas para algumas pessoas que não estudam sobre ontologia do ser, vocês podem ler aquele livro Ontologia do Ser Social, Epistemologia da Estrutura. Esses são conceitos de sociologia, né? E Bauman, ele é um autor muito conhecido dentro da sociologia, porque o que é a sociologia? Ela é a ciência do ser. Então, ela vai estudar desde os conceitos basilares, quanto conceitos empíricos, como o autor coloca sempre nos textos. Então, ele vai mencionar esses dois debates aqui. O primeiro é a natureza da cognição e do conhecimento, e o segundo é o debate entre a ontologia do objeto, que esse objeto ele vai ser transcendente e imanente. Como Platão ele dizia que essa relação entre o certo e o contingente, eu vou poder mudar essa palavra, o certo e o contingente, o certo e o errado, através dessa retórica mística. Que o que significa isso? Cada pessoa ela vai ter a sua verdadeira... não poderia dizer que é fé, mas cada pessoa vai acreditar naquilo que lhe convém. Então, se eu acreditar que um durex que eu estou agora na minha mão faz alguma coisa, esse durex vai fazer alguma coisa, porque é a questão da ciência, né? A questão da ciência das coisas. Então, eles, na época, Platão, ele acreditava em vários tipos de deuses, e na época da mitologia grega existiam diversos deuses, deus do ar, deus do solo, deus da água, e por aí vai.
Os deuses são aquilo que eles creem nas coisas invisíveis, é a verdadeira realidade. E os gigantes colocam o real no corpo, que podem tocar e manipular. Então, como eu falei, a questão de fé é uma questão que para cada um, essa fé ela vai se materializar da forma que a pessoa quer, ou ela vai se materializar, ou ela não vai se materializar, e você vai acreditar naquilo que você não vê, né? Como a gente tem o conceito de Deus hoje em dia. Essa aproximação estruturalista à cultura, ela vai se resultar em um conjunto de regras generativas historicamente relacionadas pela história, a atividade mental e prática dos indivíduos, contemplados como seres epistêmicos, e as possibilidades nas quais essas atividades podem operar. O Bauman, ele também vai falar sobre o conceito da aplicação direta dos achados da linguística estrutural da cultura, que é estudar a questão linguística e a questão também de questão de posicionamento, que será limitado por importantes acontecimentos, né? Então, o autor ele vai também falar sobre essa questão da praxis, como eu já havia falado, que ela vai se refletir a uma longa discussão sobre a natureza e integração social. Como eu já havia falado para vocês, que a pessoa ela vai querer, de qualquer forma, ser aceita pelo aquele grupo do qual ela quer se inserir. Aí a gente tem aí a questão da nossa adolescência, mas isso vai, se vocês prestarem atenção e vocês fizerem uma breve reflexão, essa questão de inserção de grupos sociais, ela vai se dar ao longo de toda a nossa vida. A gente vai ter o grupo do trabalho, a gente vai ter o grupo da família, a gente vai ter vários grupos sociais da qual a gente vai interrelacionar determinadas situações. Então, ele acredita nesse conceito de integração social. Para ele, a experiência humana ela é intuitiva, ela é pré-teórica e só pode ser acessada intelectualmente quando recoberta por uma série de conceitos explicativos. Então, por fim, essa subjetividade objetivada é um esforço para entender o modo de como as ações individuais elas podem ter validez coletiva e como essas múltiplas interações entre os indivíduos podem construir uma realidade dura e implacável de uma sociedade alienada que distingue as esferas públicas e privadas da vida humana. O Bauman ele resiste às explicações alienadas. Para ele, através da cultura, o homem se encontra com um estado de revolta constante, uma ação contra o estado paralisador voltado unicamente para o privado. Na recuperação feita na introdução, quando Bauman discute o conceito de identidade, já como um aporte de Stuart Hall, reforça o conceito de movimento inseparável das identidades. Porque Stuart Hall ele estudava conceitos de identidades, né? Ele estudava a questão dessa negação do eu, do teu eu, entendeu? E finalizando, o texto ele vai falar também da pluralidade de horizontes, né? Dessa N situações aí que a gente pode recorrer e vai entender que vai falar que o entendimento ele é um milagre cotidiano, um milagre feito por pessoas comuns e não por milagres profissionais. Hoje a gente fez uma reflexão muito importante sobre a questão dessa questão dessa teoria que algumas pessoas tentam inserir aí na mídia. Como o ministro da Educação aí está dizendo que essa questão intelectual ela está ligada somente às elites, mas essa questão dessa ligação intelectual que é voltada para as elites sociais, elas não existem. A partir do momento que você tem elites sociais, você tem uma inteligência intelectual nas classes mais pobres, essa questão aí ela cai por terra, porque o conhecimento ele não é vedado, é somente a questão da estrutura social. Você pode ser inteligente e você pode morar numa favela, você pode ser burro e você pode morar dentro de um condomínio fechado. Isso aí é um conceito que eu acredito que caia por terra no momento que você entende que isso não existe. Essas elites intelectuais, elas não existem. Então, Bauman, ele consegue entender que essa questão de alienação, ela vai ser a constante revolta do ser.
Então, esse seu estado, ele não vai ser paralisador, entendeu? Então, por fim, somente.